Boa tarde. Oi, Rita. Hoje você foi a primeira, hein? Tudo bem, Rita? Tem gente aqui atrás de mim, tem. Gente, ela fugiu de novo. Aí eu tinha uma escolha, ou deixava a tigresa ou perdia o horário, porque até eu pegar ela, você não tem noção. Tudo bem, Suelen? Lene, querida, boa tarde, Lu. Ô, Fabiana, segunda. Elizabeth, boa tarde, queridas. Gente, amanhã eu volto para a igreja, que alegria. Olha, Fabiana, eu acho que sim. Eu acho que ela tem ciúme. Ela já sabe quando eu venho para cá. É o segundo dia seguido que ela foge. E agora eu fechei tudo, assim, eu não fico preocupada. E só não consegui colocar ela para fora. E ela tá aqui. E tá querendo chamar atenção. Mas hoje eu não vou me perder, porque eu fechei a porta do lugar onde ela me deixa maluca. Porque eu fico preocupada. É verdade, Lu. Ela tá dando ar da graça. Oi, Renata, chegou. Kate. Muito bom, todo mundo aqui. É verdade, Daisy. Pelo menos ela fica do meu lado enquanto eu estudo, pesquiso, escrevo. Ah, você ia ficar igual a tigresa? Tigresa é muito, ela é, como eu diria, possessiva. Oi, Suelen. Obrigada, Lu. Obrigada, Ivana. Caxias, Maranhão. Só a Ivana que falou aqui que onde que é, hein? Ribeirão Preto, a Selma. A Renata não precisa falar de onde ela é. Daqui, da ilha. Belo Horizonte, Minas Gerais. A tigresa é a mascote, é verdade. Pelo menos ela arranca a risada. Obrigada, Aninha. Ela arranca a risada. Daqui a pouco ela aparece aí atrás. São Paulo, capital. Vou estar aí sábado, Aninha. Não na capital, vou estar em Santo André. Grazi, Goiás. Claro que a Luciene, a Iquara, não podia faltar. Tá do meu lado? Sério? Não vi não, Renata, já foi. Itapetinga, não falo mais errado, viu, Eliane? Pastor Célio, Dani, Paudalho, Pernambuco, Deise de Brasília. Todo mundo chegando. Santa Luzia do Maranhão. Oi, Glória. Vou sim, eu amo o interior de São Paulo. Mas não tenho nada marcado, não. Albertina, Recife. Suelen de Manaus. Oi, Keila. Valdenice. Santa Catarina. Puxa, amo Santa Catarina. Ai, nem me fala, Lu. Daqui a pouco ela dá um pulo mesmo no sofá. Mas vocês vão fazer de conta que não estão vendo ela e eu também. Eliette, Erenilde, olá, da Espanha. Kátia, do Japão. Gente, eu estou simplesmente em dócil. Cada dia que passa, com mais vontade de ir pro Japão. Não aguento mais. E ontem o pessoal lá de Angola começou a mandar foto também. Meu Deus, que saudade, que saudade. Teresina, Piauí, Fazenda Rio Grande, no Paraná. A Christine. Ela é ciumenta, ela é. A tigresa é. Fabiola de Recife. Ela tá aqui bem do meu lado mesmo. Renata tinha razão. Silca, Fabiana, nos Estados Unidos. Renata Rocha, Goiânia, Kátia. Então, gente, eu vou falar algumas coisas. Fazer uma live só pra tigresa. Tem que ser uma só de animais, né? Pra gente falar dos pets. Uma coisa descontraída, não é? Então, deixa eu falar algumas coisas pra vocês.
Eu estou muito, 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 muito feliz, Cornélio Procópio, Paraná, porque amanhã eu volto para a igreja, né? Quem não acompanhou, eu estava um pouquinho doente, mas agora eu estou bem e eu estou voltando num dia tão especial como o Outubro Rosa. Bom, para mim, Outubro Rosa são todos os dias, mas a gente é dedicado, né, de forma essa campanha para uma conscientização de prevenção ao câncer de mama. E a gente fala não só do câncer de mama, mas todo tipo de câncer. Então, queridas, amanhã a Ludmila vai estar lá na igreja. Vai ser um culto muito especial. Quem for pro culto vai de rosa, né? Vai ser um mar de rosa, homem e mulher de rosa, tá bom? Você, homem, que vai amanhã no culto, também vai de rosa. Se não tem nada rosa, a gente vai entregar um lacinho rosa lá na porta da igreja, mas se você tiver alguma coisinha rosa, legal, põe, que vai ser o Outubro Rosa. A Ludmila, ela vai ficar aqui, vai dormir na minha casa. Então, na quinta-feira, a gente vai entrar numa live. Eu só aviso vocês se vai ser 1h ou 1h30, por causa do horário dela de almoço, tá? Então, eu combino com ela e vou avisando nos stories. Então, na quinta-feira de manhã, fica atenta nos meus stories, que eu vou falar se vai ser 1h ou 1h30, tá bom? Bom, esses são os avisos sobre quarta e quinta. Sobre sábado, eu vou estar na igreja Além do Véu, em Santo André. Inscrição para o culto, isso é no site da igreja, eu não sei como funciona. Eu sei que foram 2 lotes, um lote já está completo, são 2 cultos, né? Então, na verdade, é um workshop. Então, o primeiro lote já está completo. Eu nem sei se o segundo lote já está completo também. Mas você entra lá no site da igreja Além do Véu, ou no Instagram, ou no site deles, olha ela aqui, ou no site deles, vocês entram e então, para você que é de perto do ABC de São Paulo, então vocês podem estar lá comigo. Eu vou falar de temperamentos, eu vou falar de dores emocionais. Então vai ser um workshop, tá bom? Mais aviso, muitas pessoas assim, eu vou responder já aqui, porque já fica a resposta para todo mundo. Muitas pessoas me perguntam no privado se eu dou atendimento online. O atendimento que eu dou é mentoria do curso de restauração emocional. Eu não dou, eu não faço, não adianta eu dizer que sim, porque aí eu não vou ter tempo de, como terapia, aí não dá, mas como mentoria sim. O curso de restauração emocional pode ter um acompanhamento de mentoria. Outra pergunta, porque estão vendo, eu nunca mais falei do meu livro, né? Eu falei no Setembro Amarelo, e então as pessoas estão vendo, alguns recebendo o livro, outros colocando trechos do livro. Então, tanto os meus cursos quanto o livro, é só você ir na minha bio, né? Onde você me viu pela primeira vez para entrar, para começar a me seguir. Ali tá escrito compras, ali você clica. Qualquer dúvida você me manda um direct, mas ali tem os livros, tem os livros, porque é o Manual do Peregrino, tem o livro de restauração emocional, tem o curso do livro de Jó, tem o curso de parábolas, tem o curso de cantares, tem o curso, deixa eu ver, de restauração emocional. E no dia 6 de novembro, às 20 horas, eu vou dar uma aula como a que eu dei de cantares. Porque como Cantares é um livro curtinho, eu dei em 2 dias. E o livro de Judas, Epístola de Judas, é mais curtinho ainda, né? Mas é muito denso, é muita coisa. É um capítulo só, mas é muita coisa para a gente aprender. Então eu vou dar aula no Zoom no dia 6 de novembro, às 8 horas. Você precisa fazer inscrição, sim. Também está lá na minha bio. Se você tiver alguma dificuldade... tá no meu story também, no Arrasta Pra Cima. É só você entrar no meu story e você cai direto para fazer inscrição.
na aula do livro da Epístola de Judas. Então, todos os avisos já foram dados. Deixa eu ver aqui. Que bom que vocês gostaram do livro. Estou lendo aqui. Obrigada, Jamile. Nós demos... Wagner, obrigada, Wagner. Então, olha, obrigada, Lu, por você estar falando para a Tigresa ficar quietinha. Ela está quietinha aqui do lado, vamos ver se ela se mantém. Obrigada, vocês que gostaram do livro, né? O livro é uma injeção de restauração emocional para todos aqueles que sofrem, com o meu testemunho, com algumas coisas que podem te ajudar a sair do caos, não é? Bom, queridas, eu disse que hoje a gente ia destrinchar uma passagem da Bíblia falando de algo que atingiu, de uma forma ou de outra, atingiu em maior ou menor grau quase todo mundo nessa pandemia. Porque basta a gente sair do normal para trazer uma instabilidade emocional. Então, a rotina, ela traz uma estabilidade. Hoje você já está na rotina do novo normal, mas mesmo nessa rotina, tem alguns que estão numa rotina diferente, uma rotina de desemprego por causa do novo normal. Outros, como nós, líderes, pastores, tínhamos uma expectativa na volta da igreja presencial, e nós temos que lidar com pessoas que ainda ficam com muito medo, ficam prisioneiros do medo, da insegurança, ou aqueles que se acomodaram e acham cômodo assistir um culto online que não substitui um culto presencial. E assim a gente tem que lidar com... O líder também, ele lida com frustrações. São muitas coisas diferentes, não é? E mesmo quando você vai à igreja, você encontra algumas situações diferentes, não tem aquele contato, beijo, abraço, aquelas conversas infindáveis de fim de culto. Muita coisa mudou, muita coisa tem sido dito que vai acontecer, que não vai acontecer. A gente fica ouvindo coisas que trazem muita instabilidade. A gente hoje, graças a Deus, no jornal, né, no Globo, na primeira página, deu a queda, né, a nível nacional de mortes bem brusca, né, do Covid. Aí você tem uma notícia boa dessa, aí você ouve uma outra notícia de que teve toque de recolher na Europa e etc. Então a gente está aqui numa estabilidade, mas ontem eu recebi a notícia lá das Filipinas, de que teve outro tufão ali. Então são muitas coisas que trazem um tipo de ansiedade. O que vai ser o dia de amanhã, não é? E Jesus, ele falou sobre um tempo de instabilidade. Quem tem porque dependendo do teu temperamento, você tem uma tendência a ser mais ou menos ansioso. Dependendo também do teu histórico familiar, você também tem uma tendência a ser mais ou menos ansioso. E tinha gente, antes mesmo de tudo isso acontecer, que já levava um estilo de vida ansioso. Ontem eu toquei num assunto de que a infância tem sido roubada. Eu vou ler Mateus capítulo 6 com vocês e o título é Ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade, tá bom? Então, se quiserem, Lu, nas Filipinas, a notícia foi ruim lá das Filipinas. Ele é um povo corajoso que lida com tragédias, mas não perde a esperança. É um povo valente lá nas Filipinas. Então coloca aí ansiedade, tá bom? Nós vamos ler Mateus capítulo 6, eu vou dizer qual é o título, mas o que eu estava falando é que ontem eu toquei num assunto, né, de que a infância das crianças está sendo roubada.
Antes da pandemia, eles estavam sendo roubados pelo excesso de informação, pelo excesso de atividade. O lúdico foi roubado das crianças, o diálogo foi roubado também, porque os pais têm pouco tempo, delegam tudo, né? Delegam a educação, delegavam a educação para a escola, delegavam a educação espiritual para os professores de escola bíblica, e tudo ficou sendo delegado, mas nada substitui você, pai. Nada substitui. Lembra que ontem eu estava falando que uma das funções de um pai é animar, é inspirar, é dar esperança, passar um legado, e nesse legado ensinar a criança que a vida é feita de frustrações, de prazer, de alegria, mas tem dias de glória, tem dias de aplauso e tem dias de vaia. Nós precisamos preparar mais os nossos filhos. Eu me englobo, né, também como avó, que nós às vezes prejudicamos na psicoadaptação da criança, viciando a criança em muitos presentes. Então, há uma psicoadaptação. A criança ela vai ficar adaptada a esse excesso de presente, e daqui a pouco ela precisa sempre de muitos presentes para ter um pouquinho de alegria. E a gente precisa, eu lembro que eu chegava antes, eu já vou abrir na passagem e falar sobre ansiedade. Tudo isso eu estou falando porque as nossas crianças estão ficando cada dia mais inquietas, ansiosas, agitadas, porque a infância está sendo roubada de uma certa forma. Eu lembro que eu gostava de chegar antes na escola, porque tinha uma brincadeira que eu fazia com as minhas amigas. Eu digo minhas amigas porque era um colégio de freira, só de meninas. E então lá no pátio da escola tinha muitas joaninhas, e a gente brincava, quem pegava mais joaninha. Você vê que isso marca, né? Esse tipo de brincadeira lúdica, com contato com a natureza, com diálogo com um amigo. Isso tudo precisa ser resgatado. Brincadeiras como bambolê. Eu lembro como eu ficava com meu braço todo roxo de bate-bag. Tem gente que nem sabe isso que eu tô falando, né? Brincadeira de amarelinha, de passanel. Esse tipo de brincadeira a gente precisa começar a resgatar, porque a tranquilidade está nesse tipo de brincadeira, né? Passanel, você tinha que esperar a tua vez. Então, aprender a esperar. A amarelinha te ensinava de que você errou, tudo bem errar, mas não tem como outro processo. Você tem que começar de novo, volta para o zero, até você tentar chegar no céu, não é? Então, esse tipo de brincadeira ensina de uma forma imperceptível frustração, a paciência, tudo isso, né? Enquanto que o excesso de mídias sociais, de brinquedos ou de telefone, o excesso faz com que as crianças fiquem mais ansiosas, haja uma solidão. E isso, trazendo para os adultos, é igual. Existe hoje uma solidão. As pessoas têm a sensação de que tem muitos amigos no Instagram, tem muitos amigos no Facebook, mas na verdade é um tipo de amizade superficial. Hoje a pessoa te segue, amanhã ela deixa de seguir. Não é aquela coisa da fidelidade. Hoje ela vê as suas postagens, amanhã ela não quer mais ver as tuas postagens. Tudo isso gera muita tristeza, frustração, se a gente levar o mundo real para esse mundo virtual. É um mundo paralelo que tem invadido cada vez mais o mundo real. Mas vamos lá para ver o que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Eu quero perguntar como é que vocês estão, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e você responde para você mesmo. Você não pode responder para mim, mas você pode responder para você. Você é imediatista? Se for sim, coloca aí. São algumas perguntas. Você sofre por antecipação? Então, você é imediatista? Você sofre por antecipação? Você reclama muito? Você
não sabe relaxar, está sempre tenso, inquieto, agitado, com pressa. Você é uma pessoa irritada, impulsiva, impaciente. Se você teve mais de resposta afirmativa, mais de 2, vou pôr você mais condescendente. Se você teve mais de 3 respostas afirmativas, isso quer dizer que você está com um ritmo de vida nada bom para sua saúde emocional, mental e física também, porque afeta o teu físico. Você quer ver como esse estilo de vida ela afeta o teu físico? Você tem insônia, a tua pressão ela tem aumentado, você tem dores musculares, dor de cabeça, então isso já está afetando o teu físico, tá? Já saiu das raias do emocional e já olha aqui, ó, tem gente falando que é irritado, todos, olha só, o Bueno tá falando que todos, ele responde sim para todos. Tem um aqui que tem um sim e o resto não, que bom, né? Então, mas a média é o quê? Tá todo mundo mais para sim do que para não? Bom, então as perguntas eram: você é imediatista, você sofre por antecipação, você reclama muito, você é impaciente, não sabe relaxar, é impulsivo e é irritado? Então, aí é você que tem que se analisar quantos sims você tem, tá? A Ângela aqui, meu Deus, mas é por aí, né? Aí, Andréia, você já tá indo para os sintomas, né, psicossomáticos, já saiu das emoções. Oi, Maria, e já foi para os sintomas psicossomáticos. Então, o que eu quero dizer para vocês, agora eu quero ler, abra comigo Mateus capítulo 6 e vamos ver a receita de Jesus para a gente ser mais tranquilo, relaxado, e é Jesus falando, tá bom? Então, vamos ler lá Mateus capítulo 6. Portanto, eu vou ler na versão Bíblia Viva, tá bom? Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, tá bom? Anota aí, Mateus capítulo 6, capítulo 25. Portanto, meu conselho é, Jesus falando, tá diferente da tua Bíblia? Porque eu tô lendo, repito, na Bíblia Viva. Eu gosto muito para esse tipo de assunto do dia a dia, mais corriqueiro. Por exemplo, para a aula que eu vou dar do livro da Epístola de Judas, eu gosto de usar a versão RA, né? E revista e atualizada. Agora, ou a NAA. Agora, para uma conversa assim, falando de tanto da vida espiritual quanto emocional, eu gosto da Bíblia Viva, porque ela chega bem pertinho de como a gente fala e fica mais simples de você entender o que Jesus está querendo, o recado de Jesus, tá? Então, vou repetir Mateus 6, versículo 25. Portanto, meu conselho é, não fiquem preocupados a respeito de coisas, o que comer, beber, o que vestir, porque vocês já têm a vida e o corpo, e eles são muito mais importantes do que comer e vestir. Olha os passarinhos. Eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, colher, guardar comida, pois o Pai Celestial de vocês os alimenta. E para Deus vocês valem mais do que os passarinhos. Será que com todas as preocupações juntas, vocês poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olha os lírios do campo, eles não se preocupam com isso. Até o rei Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como qualquer deles. E se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecerá, será que Ele não vai com certeza cuidar de vocês? Vocês têm uma fé muito fraca, portanto não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida e roupa suficiente. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham dessas coisas todas e estão muitíssimos interessados nelas. Mas o Pai Celeste que vocês têm já sabem muito bem que vocês precisam delas, e Ele as dará a você e se o colocarem no primeiro lugar de suas vidas. Portanto, versículo 34, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês.
já é suficiente a preocupação de cada dia. Pronto, já lemos Mateus do versículo 25 ao 35, li na linguagem da Bíblia Viva. Na verdade, Jesus, você vê que em 10 versículos, Jesus trata de um único assunto, ansiedade. E ele fala, então, Mateus 6, viu, Andréia? Do 25 ao 35. Em 10 versículos, ele fala só de um assunto, ansiedade. E ele falou desse assunto, ansiedade, há 2000 anos atrás. Antes de muita gente falar de síndrome de pensamento acelerado, de crise de ansiedade, antes de qualquer um, Jesus já estava falando. Jesus, ele fala de todos os assuntos, espirituais, emocionais. Então, o importante é você saber que ele dividiu esse versículo em algumas partes que eu quero dividir junto com vocês. Porque é espetacular ver Jesus falando. Você já me ouviu falando de gestão emocional. Vocês já ouviram muitas pessoas falando, você encontra no Google, né, como sair da ansiedade, vários passos, respiração, música, estar mais em contato com a natureza, gerenciar os seus pensamentos, proteger suas emoções. Você já viu comigo várias coisas. Agora Jesus, vamos ouvir Jesus, vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre a ansiedade. Aqueles discípulos estavam ansiosos, eles podiam não estar enfrentando pandemia, mas eles estavam enfrentando ameaça de morte todos os dias. Viver naquela época era viver com um regime injusto e violento, que era o Império Romano. Se você acha que a cruz era uma condenação só por causa de Jesus, não, a cruz fazia parte, era um dos tipos de condenação de morte para rebeldes. Eles tinham vários, tinham os açoites, eles tinham a crucificação, apedrejamento, várias sentenças de morte. Então, o povo judeu convivia com uma ameaça diária. Conviver com a violência do Império Romano já trazia por si só uma ansiedade. Isso é a ansiedade número 1, a violência, o risco de vida que eles corriam. Já a segunda coisa que eles viviam era o problema financeiro. Há 2000 anos atrás, eles tinham um problema financeiro crônico. O mar da Galileia estava lá, o peixe estava lá, mas por mais que eles pescassem, maior era o imposto que eles iam ter que pagar. E eles pagavam 2 impostos, na verdade. Era um embutido no outro. O imposto do Império Romano e o imposto para os publicanos que roubavam em cima do que o Império Romano cobrava. Então, se o Império Romano cobrasse 20%, aí os publicanos colocavam mais 5%, mais 10% em cima de uma cobrança que já era pesada. Por isso que ninguém gostava dos publicanos. Imagina quando Jesus chama Mateus, como foi difícil para os discípulos conviverem com um homem que eles conheciam tão bem, porque Mateus era um publicano ali, né, em Cafarnaum, ali onde Pedro morava, onde todos eles entravam e saíam da cidade toda hora. Então, eles tinham problema financeiro, eles tinham insegurança quanto ao futuro, o que vai acontecer com meu filho, se já está ruim comigo, como é que vai ser com o meu filho. Então, era uma geração ansiosa. E Jesus começou a falar para eles. Agora, em cima disso, os discípulos também tinham uma ansiedade, porque Jesus os chamou para ser discípulo e eles deixaram tudo. Jesus falou para deixar tudo e eles deixaram. Eles deixaram a segurança, saíram de uma zona de conforto. Eles moravam na Galileia, continuaram morando na Galileia, mas a vida deles a partir de então era diferente. Eles iam depender não mais do mar para o sustento, no caso da maioria dos discípulos. Eles iam ter que viver diferente, como agora na pandemia. Você tem que viver diferente. Então, essa novidade, ter que depender ministerialmente de milagre, até para pagar imposto, tudo isso é muito difícil para os discípulos. Então, eles estavam ansiosos.
E Jesus começou a falar sobre o assunto ansiedade com eles, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá. Item número 1 que Jesus citou nesse versículo. O que Jesus falou sobre ansiedade? Ele falou: não andem ansiosos por aquilo que vocês têm que vestir e comer. Então, o primeiro assunto que Jesus estava falando sobre vestir, vamos trazer para o século 21. Sabe, hoje existe, lembra que uma vez eu falei, eu vou repetir o nome da síndrome que hoje escraviza tantas pessoas e encarcera tantas pessoas. O envelhecer faz parte da vida. Hoje nós temos um estilo de vida saudável, hoje nós temos procedimentos que retardam o envelhecimento, tudo isso é ótimo, tudo está aí para ser usado, mas quando isso passa a ser você entra numa síndrome que se chama PIB, que é síndrome de padrão inatingível de beleza. Você nunca está bem com aquilo que você tem, é uma insatisfação crônica, você não se aceita e você acha que você só vai ser aceito se você tiver o mesmo tipo de roupa das influencers. Você acha que você só vai ser feliz se você tiver o tipo de vida que as pessoas aparentam ter no Instagram. Isso, primeiro, te tortura. Não estou falando de inveja, eu estou falando de desejos, de anseios, de frustrações. Eu estou falando que isso tem torturado muitos jovens. Muitos jovens, até pessoas com idade mais madura, estão sendo torturadas com isso. Mas os jovens estão torturados em busca de um padrão de beleza inatingível. Você nunca vai chegar nesse padrão de beleza. Você já deve ter visto aquelas pessoas que querem ficar igual Barbie e aí faz não sei quantos milhares aí de procedimentos para ficar igual a Barbie ou ficar igual a um artista. Aí já virou uma paranoia. Uma coisa é você usar o que tá o teu de inovador, de creme, de seja o que for, de procedimento, mas tudo na sua dosagem, na sua dosagem certa. Quando isso passa a ser, sabe, a fonte do teu desejo principal, isso já se tornou uma escravidão. E quando Jesus fala isso, ele está falando, não deixe que aquilo que não é essencial tome tanto espaço no teu coração que você esqueça do que é essencial. Você fica tão preocupado com o trivial que você esquece o essencial. Eu tive uma mãe que ela ensinou que a partir de uma roupa, você faz dessa roupa 10 roupas. Imagina, a gente vivendo numa pobreza extrema, com 3 filhas. Então ela ensinou a gente a transformar, a usar a imaginação, a transformar, fazer do pouco muito. O que hoje está na moda, que hoje o menos é mais, a minha mãe já ensinava isso pra gente. Às vezes as pessoas falam assim, fica imaginando, delirando, né? Falando de closet, etc. Não, gente, é imaginação, com a mesma roupa, com uma blusa, com um blazer, uma jaquetinha, você já transforma. Você tem que ter as coisas básicas, não ficar escravo da moda. Você pode ter uma ou outra coisa da moda, porque a moda é muito rápida, é de uma estação para outra. E aí você vai gastar muito dinheiro com peças que você vai usar só uma estação e daqui a pouco você vai dizer que você não tem roupa. Você não fica escravo da moda, tá bom? Eu fujo de ficar escrava da moda, porque eu prefiro peças básicas, gosto do moderno, gosto do clássico, mas você não pode firmar o teu guarda-roupa em moda, porque ela é muito rápida. Daqui a pouco você não aguenta mais ver, todo mundo está vestindo aquilo, daqui a pouco ninguém mais veste e você vai ficar com um dinheiro empatado. Bom, primeira coisa que Jesus está falando cuide do que é essencial, cuidado para não ficar escravo de um padrão de beleza inatingível, sobre
o essencial, né? Comida mesmo. Eu cuido. Você tem um Deus que cuida de você, da mesma forma que eu cuido de pássaros, da mesma forma que eu cuido de lírio do campo, eu cuido de você. Pode ter certeza de que eu vou abrir portas, creia, ore, tenha esperança. Eu sou o Deus do impossível, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que abre portas que não existem. Então nós precisamos realmente entender esse primeiro nível que ele está falando. Não fique ansioso pelo que comer e pelo que beber, porque eu me importo com vocês, e cuidado para não cair na armadilha do superficial. Depois ele diz, porque nós temos dois tipos, antes de ir para a segunda coisa que Jesus falou nesse texto que nós lemos, você precisa entender que existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade motivadora e a devastadora. Eu vou repetir, existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade motivadora e a devastadora. A motivadora faz parte da vida. Se a gente não tivesse ansiedade, você não teria vontade assim, de ir no próximo culto. É a ansiedade de ir para a casa de Deus, é uma ansiedade boa. Se você não tivesse ansiedade, não teria o segundo encontro de um namorado, porque é uma ansiedade boa. Eu quero encontrar com ele, eu quero encontrar com ela. É uma ansiedade motivadora. E porque eu quero encontrar, eu vou fazer de tudo para estar lá na hora certa, eu vou fazer de tudo para estar liberado naquele dia. Isso é uma ansiedade motivadora. A ansiedade motivadora eu não vejo a hora de acabar o meu curso. E para isso eu tenho um período, não tem como encurtar esse período. Eu tenho que estudar. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu não via a hora de acabar a faculdade. Aí quando eu estava no mestrado, eu não via a hora de acabar o mestrado. Mas era motivador, porque quanto mais eu estudasse, mais perto eu estava da conclusão. Quanto mais eu estivesse assistindo às aulas, era menos uma aula que eu estaria assistindo. Então, esse tipo de ansiedade, ela é motivadora e faz parte da vida, e foi Deus que colocou. A partir do momento que ela é devastadora, ela asfixia o prazer de viver. Uma ansiedade devastadora é aquela... Aqui, ó, quem tá aqui do lado, aqui, ó, tá vendo? Então, a devastadora é aquela que te dá insônia, te dá taquicardia, te traz um excesso de preocupação na mente, te traz angústia. Essa é devastadora, essa não é motivadora de jeito nenhum. Ela é um excesso de preocupação que vem à tua mente e que você não gerencia, e você é dominado por ela, você é encarcerado por ela. Então entendeu bem, né? A ansiedade motivadora e a devastadora. A devastadora você não pode ter na tua vida. A motivadora vai te motivar a fazer um monte de coisa. Eu tô ansioso para conseguir chegar no peso ideal. Legal. Aí você vai saber que você vai ter um preço, né? Tem um preço a ser pago para isso. Você vai comer coisas saudáveis, você vai fazer mais exercícios e você tem ansiedade para chegar lá. É legal, mas isso está te levando a fazer algo bom, tá bom? Mas a devastadora não te ajuda em nada. Então, o que eu quero te dizer é que a primeira coisa que Jesus falou foi sobre não andar ansioso sobre o que comer e o que beber. Jesus falou também para não ficar ansioso com as coisas da vida. Presta atenção. Não ficar ansioso com as coisas da vida é um... Se me perguntam assim, o que é adoração? Adoração é cantar, adoração é tocar, adoração é orar, adoração é jejuar. Adoração é um estilo de vida. Você acorda adorando, você adora em tudo aquilo que você faz. Você adora com o tipo de conversa que você tem, você adora com o tipo de pensamento que você escolhe ter na tua mente. Quando você está cantando, quando você está tocando. Se tocar, cantar, todo mundo canta, né? Quando você está lendo, quando você está orando, quando você está jejuando. É um estilo de vida. Então, quando Jesus falou para não preocupar com as coisas, não com as coisas da vida, ele estava falando escolha,
não ter um estilo de vida ansioso. Estilo de vida ansioso. Tem gente que aprendeu a ter, tem pressa com tudo, com tudo. Não tem paciência alguma. Parece que está sempre atrasado e imprime essa velocidade nas pessoas que estão ao redor. É uma pessoa tremendamente ansiosa, ela perdeu a capacidade de ouvir. Uma pessoa ansiosa, ela só fala, mas ela não ouve. Pode parecer até quando parece que ela está te ouvindo, ela não está ouvindo, porque ela é ansiosa, ela já está pensando no que ela quer falar. Ela está ansiosamente esperando que você pare de falar para que ela fale. Um estilo de vida ansioso é aquele que você fica viciado em colocar tudo para frente, né? Então você põe os stories para frente, você vê tudo rápido, você lê rápido. Eu tenho que me vigiar. Se eu não tomar cuidado, eu tenho um estilo de vida mais ansioso. Eu leio as coisas muito rápido e perco às vezes coisas essenciais. Então eu preciso às vezes me disciplinar e falar, leia de novo, porque senão você perdeu, você não leu tudo. Pense melhor, entendeu? Porque a minha tendência é sempre a resolver o problema, é sempre ter uma necessidade, o estilo de vida ansioso é uma necessidade de sempre encontrar respostas. E como a gente nem sempre encontra respostas, nós precisamos encarar essa possibilidade de não ter resposta, porque quando você não tem resposta, quem é ansioso vai ficar logo frustrado, porque não tem resposta o tempo todo. Então, você não pode, a tua opção não pode ser um estilo de vida ansioso. Jesus, ele fala na parábola do semeador, ele fala o seguinte, ele diz, eu vou ler aqui para você, na parábola do semeador, tá bom? Mateus 13, 22. Presta atenção. O que foi semeado entre os espinhos, só vou ler isso. Mateus 13, 22. Você lembra que é o semeador que sai a semear em vários tipos de solo. E aqui, ó, tem um monte de gente falando que é ansioso aqui, hein? Maria, vocês me divertem. Então, aqui, ó, Mateus 13, 22. Então, Jesus está falando da parábola do semeador que saiu a semear, e o que foi semeado, ele diz aqui, né, em um dos terrenos. A semente que foi semeada entre os espinhos, ele explicando já, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, tipo, você grifa isso, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e não dá fruto. Então, eu vou repetir, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, ou seja, a inquietação. Os cuidados é preocupação, inquietação. O que é cuidado com o mundo? Inquietação, preocupação. Então, aqui ele está falando que as pessoas que recebem a palavra de Deus, mas a inquietação, o estilo de vida dele preocupado, vai fazer com que ele fique infrutífero. E o fascínio, a busca incansável pela riqueza, faz com que você, então, junta essas duas coisas, olha que explosão, hein? A inquietação, preocupação e mais o fascínio, a obsessão por dinheiro, faz com que você, toda a palavra de Deus que vem sobre a tua vida fica infrutífera, não dá fruto. Então, o ansioso é uma pessoa estéril, é uma pessoa que anda, mas não sai do lugar. É como uma cadeira de balanço que vai para frente, vai para trás, mas não sai do lugar. Muito movimento sem resultado. Então, cuidado com esse estilo de vida ansioso. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. E por último, Jesus toca num assunto que é o que muita gente vive. Aqui, deixa eu ver aqui, tem alguém aqui falando. Ó, se alguém me diz, quero falar com você, o Augusto falando, se alguém me fala que quer falar comigo, eu fico ansioso enquanto a pessoa não falar.
Tá vendo? Isso é um estilo, Augusto. Isso é um estilo de vida ansioso, preocupado. O que será que ela quer falar? Será que é algo bom? Será que é algo ruim? Será que eu fiz alguma coisa? Será que tá chateado comigo? Olha só, isso é inquietação. Porque, não, tudo bem, quer falar comigo, né? Um estilo de vida mais calmo, tudo bem. Posso até ser curioso. Não, o que será que ela quer falar comigo? Mas daí para ficar inquieto e ansioso é outra coisa. Então, sempre, mas a mente de quem é ansioso, ela cogita muitas coisas, pensa muitas coisas, e você já vai pensar 1000 coisas. Não, porque é alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que eu falei, alguma coisa que ela tá aborrecida. Sei lá, cada um pensa, mas a tua mente é assolada, invadida. Último conselho de Jesus, né? Tudo que ele vem falando sobre ansiedade, 10 versículos de Jesus falando sobre ansiedade. Ele diz, é o último versículo, no versículo 34, onde ele diz: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês. Já é suficiente a preocupação de cada dia. O que Jesus estava falando? Vocês vão ter que disciplinar a mente de vocês a pensar no hoje. Não antecipa. Então ele está falando a necessidade neurótica de antecipatória de problemas. Nós não podemos, não acrescenta nada, não acrescenta 1 centímetro ou 1 minuto de vida num centímetro na sua altura e nem 1 minuto de vida na sua vida. Então Jesus estava falando sobre nós temos esse estilo de vida preocupado. Já tem um monte de gente que me falando, não tô lendo aqui agora não, tô falando antes, né? Só falta 2 meses para acabar o ano, e como vai ser? Ainda não tem vacina, como vai ser o ano que vem? Como vai ser a escola? Gente, esse tipo de preocupação vai te ajudar em alguma coisa? Não. Então se concentre no que pode ser feito hoje, se concentre em que a aula online, alguns colégios já voltaram, mas a maior parte ainda está com aula online. Então, se concentre ainda em terminar o ano. Seu filho não acabou o ano. Então, em como atrair a atenção dele para esse sistema de aula online, em como mantê-lo. Eu tenho minhas negociações aqui, porque não é fácil. Minha vigilância e minhas negociações aqui com o Mário em relação à aula online. Então, é um novo estilo de vida. Agora, para que antecipar? Jesus está falando, basta cada dia o seu mal. Então, já tem preocupação suficiente, inquietação suficiente para você lidar num único dia, e você não tem que antecipar. Bom, Jesus ele deu, deixa eu ver aqui o nosso horário que já está esgotando. Jesus ele deu vários conselhos. Então você está entendendo que a ansiedade ela acaba com a tua saúde emocional, ela prejudica os teus relacionamentos. Eu acabei de dizer que uma pessoa ansiosa, ela não ouve, ela não é um monólogo, não é um diálogo. Ela é precipitada no julgamento, nas conclusões. Ela já pensa e tira suas conclusões, já fica chateada por antecipação. Então, prejudica relacionamentos interpessoais, prejudica relacionamento intrapessoal com você mesmo, porque rouba a tua qualidade de vida. E Jesus estava ensinando aqueles discípulos a relaxarem, a diminuir o ritmo de vida. Eu estou encerrando, né? E quero ler o que vocês têm aqui a dizer, porque eu comecei 3 minutinhos ou 4, olha lá, quem tá lá atrás, gente. 3 minutinhos ou 4 antes da live. Então eu preciso ficar atenta, bem atenta aqui ao horário para a gente não perder a live. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta em relação a isso. Tem que ficar incentivando, viu, Ângela? Não tem jeito. Se nós, como pais ou avós, ficarmos reclamando desse sistema, não ajuda as crianças. Então, o que muitas vezes eu começo a mostrar para o Mário é as vantagens. Mário, olha que você está em casa, não é legal que você está em casa? Então, vamos usufruir esse momento, responsabilidade. Aí a gente tem que ir conversando desse jeito, né?
E tá vendo, Erlan? E esse é o estilo de vida já das crianças. Ela tá desfilando aqui atrás. Então, nós precisamos ajudar, conversar, ajuda com ele conversando, falando, olha, é legal curtir a viagem, mas não precisa ficar ansioso, vamos fazer a mala, faz qualquer coisa que o ajude, vamos ver como é que é esse local, vamos começar a sonhar como que vai ser a nossa viagem, mas não tem motivo para tirar o sossego, pelo contrário, vamos já antecipar os momentos bons que a gente vai ter lá naquele local, mas nos dias até chegar lá, vamos fazer as coisas que tem que fazer aqui em casa, senão não vai dar certo. Você tem que ajudar a pensar e a proteger as emoções. Então, Caetano, eu acho que o seu nome aqui deve ser o sobrenome, né, querida? Então, para ajudar a sua mãe a sair do estilo de vida, né, para sair do estilo de vida ansiedade, tem várias lives que eu fiz durante toda essa pandemia sobre ansiedade. Em algumas eu coloquei o passo a passo, mostra o que você aprendeu hoje, sobre uma pessoa ansiosa, ela precisa começar a tirar a mente da preocupação, ela precisa se distrair com coisas que chamem a atenção dela, ela precisa gerenciar os pensamentos, proteger as emoções, uma pessoa ansiosa não pode ficar ouvindo os noticiários até a hora de dormir, ela precisa de música, de respiração e precisa de muito gerenciamento de pensamentos. Gente, eu vou ter que acabar por causa do nosso horário. Então, amanhã, trazer a mente para o aqui e agora, exatamente. Tem que se concentrar no presente. O futuro, você não acrescenta nada no futuro. O futuro é questão de planos. Tirando os planos, preocupação com o futuro não te ajuda em nada. Então, vamos lá, gente. Hoje nós falamos de ansiedade, ou melhor, Jesus falou de ansiedade, e amanhã a gente vem com mais um assunto para a gente poder aprender mais, tanto na Bíblia quanto ter mais saúde emocional. E não esqueça, hein? Amanhã é o Outubro Rosa. Reserva o teu tempo para estar lá comigo, com a pastora Ludmila Feber. E se você tiver alguma dúvida sobre os cursos, e principalmente o curso que eu vou dar dia 6 de novembro, a aula sobre a Epístola de Judas, vê lá nos meus stories, tem o Arrasta para Cima, e também no minha bio tem todos os cursos que vocês estejam interessados em fazer. Então, olha, que Deus abençoe, tenha uma tarde sem ansiedade nenhuma, leia de novo Mateus capítulo 6, de 24 em diante, e obedeça a Jesus e tenha uma vida mais relaxada, mais tranquila, mais calma, sabendo que a ansiedade faz parte da vida, mas a ansiedade criativa, mas não a devastadora, a motivadora, mas não a devastadora. A ansiedade motivadora é bom, a devastadora acaba com a nossa saúde, com os nossos relacionamentos e com o nosso equilíbrio. Que Deus abençoe todo mundo e até amanhã às 13 horas, no nosso momento aqui, na nossa live. Que Deus abençoe.